Graça e paz, irmãos. Vamos lá, palavra do Senhor. Na maioria das vezes, nós vamos à igreja, né? Nós participamos de um culto como este, lemos a Bíblia, oramos porque queremos algo da parte de Deus, nós pedimos oração, nós fazemos muitas coisas porque demandamos de Deus algum favor, porque nós precisamos de uma cura, porque nós precisamos de um alívio, porque nós precisamos de um livramento, precisamos de uma resposta, abertura de uma porta para emprego, para um negócio, uma restauração. São muitas as necessidades que a gente apresenta a Deus com o passar do tempo, certo? E queremos muitas coisas aí que eu não listei, que eu não falei, mas que você pode acrescentar a lista de demandas que a gente entrega para Deus aí em oração quando a gente vai participar de um culto ou participa de uma reunião como essa. Então, mas você alguma vez já parou para pensar, eu estou falando do que a gente quer de Deus, do que a gente precisa de Deus, daquilo que a gente pede a Deus, mas em algum momento você já parou para pensar no que Deus quer de você? Você já parou para pensar no que Deus quer de você? E não naquilo que você quer de Deus? Você já parou um pouquinho para pensar nisso? E é nisso que a gente vai falar hoje, nisso que a gente vai meditar. O que Deus quer de você? Vamos abrir a Bíblia aí, e vou repetir para você que gosta de anotar. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Deuteronômio, capítulo de número 10, versos 12 e 13, ok? Fica lá no Antigo Testamento, é o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, é o quinto livro aí da Bíblia. Então, você vai achar lá no capítulo 10, no versículo 12, que diz assim: Ora, Israel, e aí no lugar de Israel eu vou te pedir um favor. Agora, Israel, pois, ó Israel, vou te pedir que no lugar de Israel você coloque o seu nome. No caso eu, agora, ó Luiz, você coloca agora, ó Marilene, agora, ó Maria, agora, ó Miriam, ok? Então, agora, pois, ó, que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti? Senão que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os seus mandamentos e seus estatutos como hoje te ordeno para teu bem. Então, o texto inicia, esse texto de Deuteronômio, ele inicia dizendo que o Senhor tem um requerimento para fazer a nós. Certo? E diz, que é que o Senhor, teu Deus, requer de ti, ó Israel, ó Luiz, ó Marta, ó Maria, ó José. Que é que o Senhor requer de nós? E por que ele requer algo de você? Um estranho que não é uma autoridade, ele não pode te abordar na rua e exigir que você diga seu número de telefone, seu CPF, seu endereço, sem lhe dar nenhuma explicação. Quem é ele? Quem seria essa pessoa para estar pedindo esses dados a seu respeito? Então, você simplesmente não daria, porque você não sabe quem é, um estranho, uma pessoa que não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Mas, neste caso, quem está pedindo, quem está requerendo é o seu Criador, aquele que te deu a vida, aquele que é o motivo pelo qual você está respirando nesse exato momento. Agora, você está vivo porque Ele te fez, Ele te criou, ok? Então, Ele não só te criou, mas está te permitindo participar deste culto. Será que Ele tem direito de exigir alguma coisa? Em resumo, Ele exige porque Ele é a autoridade máxima, não da sua vida, não da sua cidade, não do seu país, mas ele é a autoridade máxima do universo. Será que ele pode? Pode, né? Acho que pode, né?
Então, um exemplo que eu vou dar aqui, mês passado, eu fui ao Rio de Janeiro. E quando eu estava voltando para casa aqui em São Paulo, tinha uma blitz muito grande da Polícia Rodoviária Federal, muitos veículos, né, muitos policiais ali fardados, armados. Quando eu vi a blitz, o que eu fiz? Parei o carro, gritei bem alto. Todo mundo aí, documento. Quero ver o documento dos carros, quero ver o documento das armas, quero ver o documento de todo mundo. E aí? Piada, né? Piada, algo impensável, né? Um homem sozinho, chegar lá, um monte de policial, né? Mandaram eu encostar, eu encostei, fui parado, mas um homem sozinho, desarmado, sem nenhuma autoridade, um estranho, esquisito, que nem me apresentei e falar, pá, todo mundo aí, mostra documento. Documento do carro, documento, piada, né? Querendo apanhar, só se for. Então, sem autoridade nenhuma para exigir apresentação de documentos, né? Claro que na sua cabeça aí é algo, uma piada, uma aberração, uma situação tragicômica, né? Então, igualmente seria se eu questionasse também o policial que me parou. O policial parou, ele pediu, começou a fazer perguntas, né? E eu falasse para ele assim, ó, não, por que você está requerendo meu documento de identidade? Por que você está requerendo a minha habilitação? Por que você está requerendo o documento do carro? A gente não questiona, você questiona? Não, a gente simplesmente entrega. Ele pede, a gente entrega. É isso que a gente faz, certo? A gente simplesmente mostra, porque a gente sabe que o quê? Que ele é uma autoridade. Ele olhou meu carro, olhou tudo certo, fui embora, segui viagem, não devo nada a ninguém, documento do carro em dia, tudo certo, e eu segui viagem. Mas muitas pessoas questionam ou se dão ao direito de não atender quando Deus diz que requer algo delas. E o que Deus requer de você? E o que Deus quer de você? O que Deus quer de você? O texto diz temor, né? Que temas ao Senhor, entendeu? O texto diz, não foi isso que a gente leu, ó? Que agora, ó Israel, o que o Senhor teu Deus requer de você? Tão somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, e obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. O que Deus quer de você? O texto diz, né, e esse é o tema da mensagem, o que Deus quer de você. Deus quer o quê? Temor. E temor aqui não é medo, mas o quê? Respeito e reverência. O temor é no sentido de que você tenha o respeito suficiente para não fazer determinadas coisas. Tá? Você o respeita, você o considera, você tem uma reverência a ponto de respeitar. Porque, por exemplo, o seu pai dá uma ordem, então você não faz por medo, ainda que tenha filhos que tenham medo do pai, mas você faz normalmente por quê? Porque você o respeita, ele é a autoridade da sua casa. Então você o respeita nesse sentido, por quê? Porque ele é a autoridade ali na casa, ok? Então quando a gente fala de temor a Deus, porque senão a gente teria um conflito, né? Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, que Deus é amor, que nós devemos amar a Deus. Como é que eu vou amar a Deus com medo se o amor lança fora? Então você percebe que o temor aqui não é relativo a termos medo de Deus, mas respeito e reverência, ok? Então, continuando aqui. Então, a desobediência a um pai traz consequências. A desobediência a Deus, então você deve temer. Quando seu pai der uma ordem, você não fazer, porque você pode ter consequências. Então, quando Deus dá faz um requerimento, a não obediência desse requerimento que Deus está fazendo também trará o quê? Consequências para as nossas vidas, entendeu? Então, e aí ele continua. E quer que o quê? Que a gente ande o quê? Nos seus caminhos. O que Deus quer da gente? Que a gente ande em seus caminhos. Que caminhos são esses? Os da palavra. Os da palavra de Deus. Os caminhos da sua vontade registrada onde? Na Bíblia Sagrada. O que Deus quer de você? O que Deus requer de você? Que você o ame. Será que isso é pedir demais? Você ama seu pai e sua mãe que te geraram. Como não amar aquele que gerou os seus pais?
Faz sentido para você? Então você ama seu pai e sua mãe porque eles te geraram. E Deus está pedindo que você também o ame. E ele é o responsável por gerar seus pais. Então, ele não está pedindo nada absurdo, que a gente tenha amor por aquele que nos gerou, por aquele que nos criou, ok? O que o Senhor quer de você? Que você o sirva de todo o coração e alma. Você já deve estar achando aí que é coisa demais, né? É muita coisa, né? É muito trabalho, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Nós já aí, com esse tipo de pensamento, Deus requer que eu ame, Deus requer que eu ande nos seus caminhos, Deus quer que eu tema, Deus quer que eu sirva. Você já deve estar achando aí, já pode ter conjecturado que é muita coisa, certo? Já estamos aí novamente, rapidamente nos esquecendo ao fazer esse questionamento, quem é que está requerendo? Não é um estranho, não é alguém sem autoridade, é o próprio Deus. Não esqueça disso. Então, se você falar ao policial da Blitz lá, né, vamos imaginar, vamos voltar para a situação da Blitz. Então, não vou mostrar habilitação nenhuma e nem documento do carro. O que o policial iria fazer se eu pegasse e falasse, não vou mostrar documento nenhum? Cadê o documento do carro? Não vou mostrar documento do carro nenhum também não. Então, o que o policial iria fazer? Ele ia pegar e falar, né, não, pode ir, desculpa aí ter pedido, ter perguntado, né, bom dia, boa tarde, boa noite. Era isso que ia acontecer? Não, eu ia ter consequência. Eu ia ter consequência do meu ato. Então, assim, no primeiro momento, quando eu falo, Deus está requerendo algo de você, Deus requer algo de você, o que Deus quer de você, e falo aqui o que Deus quer de você, no primeiro momento você pode até dizer a Deus que não vai dar nada daquilo que Ele está pedindo, que Ele está requerendo, mas mais cedo ou mais tarde, as consequências dessa escolha virão. E isto mostra, na verdade, o quê? Uma ausência de fé naqueles que se recusam a obedecer aquilo que Deus quer, ou entregar a Deus aquilo que Ele está pedindo. Por quê? Porque nós tememos mais aquilo que a gente está vendo, autoridade, policial, armado ali, é muito mais fácil obedecer isso do que obedecer um Deus que exige fé, de obedecer um Deus que é invisível, de crer num Deus invisível. Então, porque a gente tem essa falta de fé, de acreditar nesse Deus Todo-Poderoso que está requerendo isso de nós, então a gente se dá o benefício da dúvida ao desobedecermos, não é verdade? Então, porque a gente não está vendo, cadê Deus? Né? Não estou vendo Deus, então a gente se dá o benefício da dúvida, vai que Ele não está aí, né? Vai que Ele não existe, né? Vai que não vai pegar nada, então a gente se dá o benefício da dúvida em desobedecer e não cumprir aquilo que Ele está pedindo. Não é verdade? A gente não age mais ou menos nesse pensamento, achando, posso fazer que Ele nunca fez nada, não, Ele nunca veio aqui, nunca falou no meu ouvido, nunca me deu. Então, aí a gente se pega na o quê? Na incredulidade, porque se a gente cresce verdadeiramente em Deus, nós o temeríamos, nós o quê? O reverenciaríamos e nós cumpriríamos, porque nós cremos que Deus é abençoador, nós cremos que Deus dá paz, nós cremos que Deus livra, que Deus guarda, que Deus salva, né? Que Deus vai salvar a nossa alma, mas na hora de obedecer a gente, poxa, vamos dar um somebody love aí em Deus? Então, mas o que é, continuando aqui, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor quer de você? O texto continua, que guardes os seus mandamentos. Esta última fala do Senhor resume todos os pedidos anteriores. Se você obedecer a sua palavra, você vai temer. Se você obedecer a palavra, você vai amá-lo. Se você obedecer a sua palavra, você o servirá. Então, guardar os seus mandamentos, observar os seus mandamentos, seus estatutos, você cumpre tudo aquilo que o Senhor falou antes. Então, a gente pode resumir isso tudo com a palavra de Tiago, no capítulo 1, verso 22, que diz o quê? Que sejamos o quê? Praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes da palavra. Então, que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes da palavra, para termos a demonstração da nossa fé comprovada ao Deus que nos requer isso, à autoridade que nos requer isso. Mas por que Deus requer? Eu falei, por que Deus requereu? Eu falei o que Deus quer de você e agora eu vou falar, mas por que Deus quer essas coisas de você? Por que Deus está pedindo essa coisa de mim
de você. Por que ele está pedindo essas coisas? O que está acontecendo? Onde Deus quer chegar com isso que ele está pedindo de mim e de você? A resposta está no próprio texto, no versículo 13, no finalzinho. Que guardes os meus mandamentos. Eu vou ler o versículo todo. Que guardes os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Para o teu bem. Por que Deus está requerendo essas coisas? Para o teu próprio bem. Para o teu próprio bem. Talvez até aqui você estivesse pensando, né? Quantas coisas que Deus quer que eu faça para Ele, né? Para o seu reino, para sua vontade, né? Para servir, um monte de coisa, né? Como nós temos aí, então, essa terrível capacidade de inverter aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele quer fazer por nós, né? Como a gente tem capacidade de inverter, né? Que benefício Deus terá se você obedecer ao que Ele te pede? Qual é o benefício que Deus tem? O que Ele ganha ao você obedecer? Nenhum. O que Ele ganha com você cumprindo os seus mandamentos? Nada. Então, quem é que realmente se beneficia com a obediência? Nós, simplesmente nós. Quem ganha quando a gente obedece somos nós mesmos, não é Deus. Deus não ganha nada, porque Deus não precisa de nada. Não há nada em Deus que Ele precise de nós. Então não tenho nada que eu possa oferecer, nada que eu possa fazer que possa lhe acrescentar ou agregar nada. Então só tem uma pessoa que ganha nisso, nós. Só nós ganhamos quando obedecemos. Então, quem é que precisa da obediência? É Deus ou você? Então, tá claro, né? Nós precisamos da obediência porque ela nos traz o quê? Benefícios. É o que Deus está dizendo. Para o teu próprio bem. Mas muitas pessoas reclamam. Vou voltar lá para o exemplo da Blitz, né? Muitas pessoas reclamam de ser paradas em uma Blitz, né? Você já deve ter ouvido gente fazendo esse tipo de reclamação. Blitz, polícia, chato e tal. Né? Então, as pessoas questionam. Tinha que estar procurando bandido, né? Tinha que estar fazendo um monte de outras coisas. As pessoas dão aí umas charopadas, né? Então, eu não sei, mas eu não acho chato. Eu não acho chato parar. Por quê? Porque eu tenho um certo entendimento do porquê, e eu vou te explicar aqui, talvez isso mude também o seu. Eu sei que parece chato ficar respondendo pergunta, ele me fez um monte de pergunta, está vindo de onde, está indo para onde, por que você está sozinho, por que fez um monte de pergunta. Então, ter ali alguém vasculhando, investigando seu veículo, abrindo porta-luva, mala, pode ser aí, você perde um certo tempo, né? Eu estava viajando, voltando, é uma viagem longa, né? 6 horas de viagem, então pode ser uma perca de tempo, às vezes vai te causar algum tipo de atraso, pode te estragar de repente algum compromisso, mas eles não estão atrás de pessoas de bem. Eles não estão ali atrás de pessoas de bem, estão atrás de criminosos, estão atrás de coisas contrárias à lei, coisa que eu não tinha nada a ver com isso. Então, por mais que a gente não goste, esse trabalho feito por aqueles policiais é para o quê? É para o nosso bem. Por mais que a gente alguns achem chato, é para o nosso bem. Porque eles poderiam, por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética aqui, eles podem ali, não hipotética, porque acontece, né? São fatos, mas aqui não vamos dar um exemplo, eles podem tirar da estrada uma pessoa que está embriagada ao volante, que poderia ali causar um acidente, gerando aí causando a destruição de uma família e às vezes até da própria vida dele, que estava embriagado. Ou seja, o tempo que eu ali perdi na Blitz, né? O tempo que eu abri mão ali, ficando ali na Blitz, participando ali, foi por causa de um bem maior. Pode ter consequências de um bem maior. Eles estão tentando tirar pessoas que não deveriam estar ali transitando por algum motivo ou outro. Então Deus igualmente está requerendo algo de nós que não é. O que o policial ganha para ele mesmo ali em termos de benefício? Ele está ganhando para um bem maior, a sociedade, a segurança da estrada. Então é algo por um bem maior. Então Deus não está fazendo nada para ele mesmo. Ele não está requerendo algo para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. Ao você abrir mão do seu tempo para estar se dedicando ao Senhor e fazer a vontade dele, cumprindo o que ele pede,
você pode até pensar que é chato, mas saiba que também, igualmente, é por um bem maior, a vida eterna. Ele está zelando para que você possa usufruir de algo muito maior e melhor do que o que você tem agora. Então, eu vou usar um exemplo aqui para ilustrar como você deve ver pelo lado positivo o que Deus quer de você. Imagine se seus pais não te ensinassem a comer. Eles não te ensinassem, seus pais não te ensinassem a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Imagine se seus pais não te ensinassem a dizer obrigado, a agradecer, a ser grato. Imagine se seus pais não te ensinassem a tomar banho, a escovar os dentes. Imagine se seus pais não te ensinassem a usar roupas limpas, só pelo simples motivo de que eu quero que meu filho seja livre. Eu não quero impor regra nenhuma para o meu filho. Quero que ele viva do jeito que ele quiser, ok? Agora, que tipo de pessoa você seria sendo criado dessa maneira? Que não sabe tomar banho, que não sabe escovar o dente, que não tem gratidão, que não tem noção de higiene, que não tem noção de gratidão, de nada, de educação. Que tipo de pessoa você... Quando você começasse a entrar em contato com outras pessoas que os pais educaram, que estão ali cheirosinhas, arrumadas, escovadas, que provavelmente se o pai não escovou o dente, está com os dentes podres, estragados. Você veria com bons olhos? Você acharia que seus pais foram bons para você, deixando você ser criada de qualquer jeito, deixando você ser criado de qualquer maneira, largado de qualquer jeito? Você olharia para os seus pais com bons olhos? Poxa, meu pai não deu educação nenhuma, meu pai não me cobrou nada, meu pai não me exigiu nada. Mas quando a gente está no processo de aprendizado, quando a gente está no processo ali que o pai está cobrando, que nem eu tenho aqui o filho de 7 anos, você tem que falar 1000 vezes a mesma coisa e ainda assim você tem que falar a 1001, a 1002, a 1003, até o sujeito aprender, porque a gente não pode simplesmente desistir de ensinar. Ele não gosta de tomar banho, então vou deixar ele sem tomar banho. A gente não pode fazer, então a gente briga. Não quer comer. Se você não brigar, ele não vai comer, ele não tem noção. Ele não tem noção do perigo que é ficar sem comer, ou que o perigo que é comer só besteira, ou comer só o que ele quer. Então, às vezes, diante de Deus, nós somos assim. Somos como crianças, né? Que a gente quer comer só o que a gente quer fazer só o que a gente gosta, igual criança. Só que a gente não tem noção do perigo, que é comer só o que a gente quer e fazer só o que a gente gosta. Então, Deus, como é que é um papai mais maduro, né? Papai que vê lá na frente, papai que já sabe onde isso vai dar, ele nos avisa, não, você vai comer e você vai tomar, mas você não pode fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, porque senão você vai ter problema, meu filho. Então, para o filho que está ouvindo ali, faz isso, arruma quarto, vai tomar banho. É chato, não é divertido, a gente não acha divertido. Mas se eles não fizessem isso por nós, se eles não tivessem a paciência, se eles não insistissem, que tipo de pessoa nós seríamos? Que tipo de pessoa horrorosa nós seríamos? Eu me lembro de uma vez, e aqui eu estou já praticamente encerrando, estou por finalmente já, a palavra curta. Eu me lembro de uma vez da minha avó, Iraci. Ela fez eu voltar no banho, eu não me engano, se não foi umas 5, 6 para mais vezes para tomar banho, para voltar. Eu dizia que já tinha tomado banho, voltava perto dela para ela fazer a inspeção, e aí elas ia lá no meu tornozelo, dava uma esfregadinha, aí saía, eu não sei como se chama isso na tua região, onde você mora, saía e fazia aquele bolinho ali de sujeira, que a gente chamava no Rio lá de caraca, né? Saía caraca e ela mandava eu voltar a tomar banho. Vai tomar banho direito, vai esfregar esse tornozelo. E eu voltava lá, aí esfregava do meu jeito, não sei se falta de força, falta de noção, e aí voltava lá para fazer, ela esfregava, saía, caraca, ela volta lá e vai tomar banho. Meu Deus do céu, gente, pensa no sujeito brabo, pensa no sujeito irado, né? Se você me perguntasse naquele momento quem era a pessoa mais chata do mundo, eu não diria outro nome. Minha avó Iraci. Mas até hoje, quando eu vou tomar banho, que eu esfrego muito bem os meus tornozelos. E eu me lembro do que ela fez comigo. Então, obrigado, vó Iraci. Talvez você esteja como eu e minha avó,
em relação a Deus, achando que Deus seja talvez um dos seres mais chatos do universo, né? Porque Ele quer que você faça coisas que você não está com vontade de fazer ou que você não quer fazer do jeito que Ele sabe que você precisa fazer. Mas está na hora de você olhar para Deus com maturidade. Eu demorei para entender o que minha avó estava fazendo comigo. Talvez você esteja demorando para entender o que Deus quer fazer com a sua vida. Talvez esteja na hora de você dizer o que eu acabei de dizer acerca da minha avó. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por requerer isso de mim, por me pedir essas coisas, porque eu sei que essas coisas vão trazer bênçãos para a minha vida. Obrigado, Deus. Talvez seja o que nós precisamos dizer a Deus agora. Então, o que Deus quer de você? Deus quer que você obedeça para que você tenha bênçãos. Você quer ser abençoado, mas o caminho da bênção é o caminho da obediência. O caminho da vitória que você quer é o caminho da obediência. O caminho do livramento que você quer, o caminho da cura que você quer, ele passa necessariamente pela obediência. Ele passa pelo temor a Deus, ele passa por cumprir a sua vontade, por se importar com a sua vontade, por se importar com o seu querer. O que Deus quer de você é que você faça a vontade dele, porque em fazendo a vontade dele, em cumprindo a vontade dele, as bênçãos que você tanto quer dele, elas virão sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz, tem um texto que ele se encaixa perfeitamente nisso que a gente está falando. Ela diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ou seja, é fazer a vontade de Deus, é obedecer aos seus mandamentos, é obedecer a sua palavra. E as demais coisas, quem são as demais coisas? As coisas que você precisa, as coisas das quais você tem necessidade. Então, o que Deus quer de você? Ele quer que você seja abençoado. Ele quer te dar aquilo que você precisa. Mas para isso você precisa andar pelo caminho da obediência. É para o teu próprio bem, é para a tua salvação, é para a tua liberdade, é para a tua paz, é para a tua paz de espírito, é para a paz da tua alma, é para a paz do teu coração, é para a paz na tua família, é para a paz na tua mente. Mas você precisa entrar pelo caminho certo, para fazer a coisa certa, para andar de maneira correta e assim ter de Deus aquilo que você tanto precisa, aquilo que você tanto quer. Então, Deus não está querendo nada para ele. Deus não está exigindo absolutamente nada que vá favorecer a ele mesmo. Todo o interesse de Deus em que você obedeça é por amor a você mesmo, para que você seja uma mãe melhor, um pai melhor, um marido, uma esposa melhor, para que você seja um filho, uma filha melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa mais em paz consigo mesmo, uma pessoa mais feliz consigo mesmo, uma pessoa que saiba lidar com as dificuldades, uma pessoa que tenha uma referência segura, firme, uma pessoa que vive a vida no temor de Deus e não no temor da vida, no temor aos dissabores, no temor dos males que podem vir sobre ela na vida, das incertezas que o mundo oferece, que a vida oferece o tempo todo. Deus quer que você saiba que existe um Deus aguardando a sua obediência, aguardando que você cumpra aquilo que Ele tem te pedido, que Ele está requerendo de você nessa hora. Um posicionamento para te guardar, para ser o teu porto seguro, para ser o teu refrigério, para ser o teu consolo, para ser a tua firmeza, para ser a tua rocha, para ser aquele sustento, para ter a certeza, a convicção de que onde você estará, com quem você estará, quem te guarda, quem te protege, quem é que cuida da sua vida. Tudo isso você tem com a presença do Espírito Santo, que equilibra coisas que
para nós são inquilibráveis, não sei nem se existe essa palavra. Porém, Deus é capaz. Você está entendendo o pacote que está embutido no que Deus quer de você? É disso que a gente está falando. É disso. Então, se você até hoje não entendeu o que Deus queria de você, se posicione em relação ao Senhor. Obedeça aquilo que a palavra de Deus diz. E qual é o começo para quem quer dar a Deus o que Ele quer? Qual é o primeiro passo para quem quer fazer a vontade de Deus? Para quem quer cumprir os seus mandamentos? A primeira coisa é o arrependimento dos pecados. Quando você se arrepende dos pecados, você dá o primeiro passo em direção a fazer a vontade de Deus. Qual é o segundo passo? Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você faz isso, você está reconhecendo que Ele morreu por causa desses pecados que você está arrependido de ter cometido, que ofendiam a esse Deus que te ama, a esse Deus que quer zelar pela sua vida. Então, o pecado já é uma consequência do quê? Da não obediência à vontade de Deus. E isso traz consequências sobre a sua vida. Essa desobediência traz uma série de problemas, uma série de adversidades sobre a sua vida que você não precisaria ter se você já estivesse obedecendo. Não é que você não vai ter problema, não estou prometendo aqui de maneira alguma vida fácil no Evangelho, não estou dizendo que você não vai ter problema se você se converter, se você aceitar Jesus, vai ser só vitória, só bênção, só conquista, nada disso, não estou falando disso. Eu estou falando de pelo menos algumas coisas que a palavra te garante que nós teremos desfrutar, podemos desfrutar nessa vida e teremos a plenitude da paz, que é a ausência da morte, que é não ter mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nenhum tipo de sofrimento na eternidade. Aqui você já desfruta de uma paz que excede todo o entendimento que nós temos. Porque o Espírito Santo nos garante, Deus nos garante essa paz. Então isso você já tem, que é uma confirmação, tipo assim, é uma prova que Deus te dá. Olha, eu estou falando a verdade. Olha, eu estou te provando que isso é verdade. Está sentindo essa paz aí? Não é todo mundo que tem, não. Está sentindo essa paz interior? É o meu Espírito que produz isso em você. Então Deus já te dá um selo. Ele te testifica no seu interior a sua paternidade, a sua filiação com Ele. Então, se você fizer os passos que a palavra de Deus está orientando, se arrependendo, confessando Jesus, você vai entrar num novo mundo, uma nova rota, uma nova vida diferente, uma vida onde as bênçãos do Senhor te perseguirão. As bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida, porque Deus é fiel para fazer cumprir essas palavras, certo? Então, se posicione, o que Deus requer de ti? Que você o sirva, que você o tema, que você o ame, que você siga os seus mandamentos. Para quê? Para o teu próprio bem. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter compreendido e que você possa também dar o seu primeiro passo a partir de hoje, a partir de agora, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados e entrando numa rota de bênção, entrando numa via de obediência e de amor ao Senhor a partir de agora. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu coração nessa hora, em nome de Jesus. E se você quiser, se você desejar se manifestar aí no chat, diga aí, eu creio, eu confesso, eu me posiciono em relação à obediência e ao temor do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, eu volto para os caminhos do Senhor, eu volto para a sua presença, eu volto a caminhar segundo a sua vontade, mediante o temor do teu nome, mediante a minha confissão e o meu arrependimento dos caminhos onde andei e das coisas que eu fiz. Me abençoa, Senhor, ser com a minha vida, ser com a minha casa, ser com a minha família. Eu te louvo, te agradeço e faço isso em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos, Deus abençoe poderosamente a sua vida, seu restante de semana, que o Senhor possa ter de alguma maneira falado e tratado o seu coração. Então, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com você, com a sua casa, com toda a igreja, com a nossa nação, com o nosso país, hoje e para todos sempre.
Amém e amém. Um beijo no seu coração. Deus os abençoe riquissimamente. Graça e paz.